De longe, acho que esse foi o episódio mais insano de Cavaleiro da Lua. Temporada, né? Que já tá terminando. Boa, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cubo. Eu sou o Luke, já me apresentando, sou o apresentador e sou o criador aqui do Cubo. Já peço para você se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, porque durante essa jornada de lançamento de Cavaleiro da Lua eu tenho trazido muitas análises dos episódios e eles estão por aí. Então, se é a sua primeira vez aqui no canal, se é o seu primeiro vídeo aqui no canal, para você não tomar spoiler do episódio, volta uns 2 ou 3 vídeos que para você acompanhar bem as nossas análises e conseguir acompanhar também melhor a série, né? Então vamos desde já deslinchar esse episódio que foi maravilhoso. E ele já começa com uma coisa um pouco interessante, que no episódio anterior tinha sido mostrado que o Khonshu tinha sido preso pelos deuses. E desde já no início já mostra que aparentemente ele não é o único deus preso, porque tinha numa parede onde tinha várias estátuas que simbolizam a prisão deles, estavam lá todos os deuses presos. Isso é bem interessante, mas nesse episódio não foi explorado. Esse foi um episódio que teve quatro coisas em questão muito bem elaboradas, que foram a Layla, uma estética de tanto de exploração, meio aventura, meio terror, e o Steven, e o quão perigoso é, o quão perigoso o Arthur é só em presença, só em falar. Vamos começar pela Layla. Acho que ela foi o grande foco desse episódio. Ela teve destaque no episódio inteiro. E como eu disse no vídeo anterior, que rolaria alguma coisinha entre ela e o Steven, isso realmente acontece. Só que esse jeito meio atrapalhado, meio livre do Steven de ser, acaba empatando um pouco as coisas e ele acaba revelando a verdade, né? Porque o Mark tinha se separado dela, do nosso Tukushu usar ela como avatar, e ela tipo fica meio puta, com razão, mas do mesmo jeito o Steven vai lá de uma forma bem atrapalhada e acaba beijando ela, deixando o Mark bem com raiva, né, entre si, porque é outro cara beijando sua mulher, ele tá vendo. Então é uma situação engraçada. Foi adaptado de uma forma bem engraçada na série. E toda a estética de exploração dentro do episódio foi muito bem elaborada, porque não teve muito aquele lance do episódio anterior, que foi os diálogos no espelho, porque realmente eles estavam numa caverna. Acho que eles viram a análise do outro episódio e eles mudaram. Que no outro episódio disse que a caverna tinha eram pedras espelhadas, então eles conseguiram ver o Mark conseguia ver o Steven na pedra espelhada. Então nesse não teve muito. Mas nesse, como o Steven ele foi o personagem central do episódio inteiro, então a mecânica de exploração ficou bem. Ficou muito bem, inclusive, com o que ele sabe sobre mitologia egípcia. Porque ele que desvendava os mistérios, ele que desvendou o caminho, ele que achou o caminho para a tumba do Alexandre do Grande. Isso foi uma revelação bem legal também para dentro da série. E dentro dessa mecânica de exploração, a Layla, ela se mostrou que ela realmente ela é uma exploradora. Ela teve os seus momentos, grandes momentos de tipo de aprendizado. Ela realmente sabe se virar. Que teve certa parte que foi até uma parte que mesclou um pouquinho de terror com a aventura, com suspense ali no escuro, com um monstro egípcio. Ficou muito maneiro mesmo essa aparição. Eu não esperava que isso fosse feito. Desde o início a série tem mostrado um lado meio de suspense, mas ela não tem se aprofundado. Não é que não tem se aprofundado, é porque ela não é do tema da série, esse suspense. Mas aqui foi uma coisa que foi muito bem mesclada, foi muito bem feita, foi muito bem colocada. Principalmente colocando a Layla na posição de assustada, por assim dizer. Porque de todos os personagens ali presentes, ela é a única que é comum, entre aspas, comum. Porque o Steven e o Mark, eles têm o Khonshu, o Arthur, ele tem o Amit. Então, tipo, por mais que eles
coloquem em perigo, eles se ferem menos do que a Layla, porque ela não tem nenhuma proteção. A proteção dela é, tipo, se vira, ela faz o que tem que fazer. E nesse episódio deixa bem claro que ela sabe se virar sozinha, ela sabe se cuidar, tanto que ela se livra do monstro lá com certa dificuldade, mas ela se livra. E ela até solta um grito de alívio depois que isso termina. E depois, claro, vem o lance do Arthur, que eu disse, que a presença dele, já ele é um vilão muito de presença, porque, tipo, pela apresentação do personagem, ele não é um personagem de combate, ele não é, tipo, de lutar, pelo menos não mostrou nada disso ainda. Ele não é um personagem de combate, de lutar, ele é mais, ele tá ali, ele vai te convencer na palavra, ele te convence na palavra. Então tem certos diálogos que o Arthur acaba spoilando coisas da vida do Mark para Layla, sobre o lance do pai dela, de ter sido morto por mercenários, ele planta na cabeça dela de que foi o Mark. E calha de que realmente o Mark ele estava lá, mas não foi ele que matou. E calhou dessa situação fazer com que isso fosse o motivo dos dois estarem juntos. Foi um peso na consciência do Mark. Porque aparentemente a morte do pai da Layla aconteceu no mesmo dia da morte da morte do Mark, que foi o fato dele ser ressuscitado pelo Khonshu. Então isso aconteceu no mesmo dia. Então ele ir até ela foi como se fosse a última memória, o último desejo do pai dela dizer que como foi que ele morreu. E acaba que eles acabam se conhecendo e se casando e tudo mais, criando uma relação. Então isso ele não conta pra ela. Isso magoa ela. Magoa profundamente. Mas, tipo, em certa parte, foi algo meio difícil pra ele. Porque ele viu a morte do cara. Não, eu acho que isso mostra que o Marco ele tem um coração bom. Porque por mais que ele seja um mercenário, ele se importou a ponto de ir atrás da filha de um desconhecido, aparentemente desconhecido para ele, para dizer do que aconteceu. Só que ele não conseguiu, né? Porque teve todo o lance dele ter morrido e voltado, tem Deus dentro dele, então é muita coisa para processar. Então ela trouxe um certo alívio para a vida dele, que não durou muito tempo, né? Porque tá acontecendo o que tá acontecendo e tal. E no final eles acabam nessa busca pela tumba, eles acabam achando a tumba de Alexandre o Grande e achando a prisão de Amif. E o Arthur chega, e lembrando que o Steven e o Mark eles estão sem o Khonshu, ele está preso. Então eu fiquei curioso como seria essa dinâmica de como eles lidariam com isso sem poder, sem proteção, sem nada. E foi uma coisa muito bem colocar isso numa dinâmica de exploração onde você não precisa muito de ação, vai mais pela inteligência, vai para dentro do que foi apresentado dentro do personagem do Steven. Isso foi muito legal, foi realmente uma ótima sacada da série colocar isso como forma de adaptação dos personagens sem poderes. Acho que isso foi muito legal mesmo do roteiro da série. E nisso teve o Arthur chega com seus soldados super imponentes, super superior e diz pro Steven, pro Mark, né, para ele largar tudo, porque ele estava em desvantagem e não tinha mais proteção e poderia ser o fim para ele. E obviamente o Mark não se entrega e realmente acaba sendo o fim pro Mark. Cara, e daí partimos para um fim de episódio que eu sinceramente achei surreal. Eu não esperava aquilo. Não esperava aquele fim. Não vou entrar em muito detalhe, vou deixar que você veja por si só, porque é realmente um fim muito, muito diferente. Eu não esperava aquilo. Aquela adaptação, basicamente é uma adaptação da mente do. Pode-se dizer que pode ser um pós-vida, uma mente do Steven e do Mark entrando em colapso ali, tentando, tipo, reviver o corpo dele, renascer, assim dizer. Acho que foi uma ótima adaptação de colocar aquilo. E dentro dessa adaptação, foi mostrado que pode ser que a terceira personalidade dentro do Mark Spector ela acorde. Porque são três, na verdade. Não foi mostrada, acho que ela pode ter aparecido ali no terceiro episódio. Pode ter, mas
nesse aqui eu acho que mostra que ela também tá ali, mas eu acho que ela tá um pouco presa. Então pode ser que ela apareça nesse quinto episódio, nesse penúltimo episódio, já tá no fim da série. E no meu geral, eu acho que esse realmente foi o episódio mais insano da série. Ele foi ele prendeu mesmo, não prendeu pela ação, ele prendeu pela aventura, pela estética de exploração, junto com o final, né, que foi insano. Acho que a evolução dos personagens tá muito bem trabalhada mesmo. E eu tô bastante curioso, né, porque a Layla viu o Steven e o Mark morrer. Tô curioso para saber qual vai ser a reação dela e tô curioso para saber como vai ser o final do Arthur, né? Porque já tá se aproximando do final e uma grande conclusão tá para chegar. Então, o Arthur ele conseguiu libertar o Deus. Ele vai ser, de fato, o avatar de Amith. Então, é ser curioso o que vai acontecer com ele. Será que ele vai, enfim, de fato, ele vai ter uma postura, talvez um traje, talvez ele seja saia do personagem de presença, de fala, e ele seja um personagem de luta, de combate corpo a corpo. Isso vai ser curioso a gente descobrir nos próximos episódios. Tá muito bem a adaptação de Cavaleiro da Lua, acho que tá sendo uma das melhores desde Guardiões da Galáxia, eu acho. Que é uma coisa diferente, é uma coisa que prende o público e foi excelentemente adaptada. Já tô curioso pro próximo episódio. E você, gostou desse episódio? Comenta aqui embaixo. Já deixa o like, compartilha para aquele seu amigo que viu o episódio e talvez não tenha entendido certas coisas. Manda o vídeo para ele, manda o link do vídeo para ele, já deixa claro para ele se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e até o próximo vídeo.